Jesus. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Glória a Deus, queridos. Que Deus te abençoe nessa noite maravilhosa. Amém? Obrigado, irmã. Glória a Deus. Passamos um dia hoje de oração, pastor Rubens, pastor Tiago, eu lá em Guarulhos com os irmãos. Depois nós fomos para um lugar, né, pastor, interceder numa churrascaria e foi né, nós estávamos lá e pastor Rubens, eu, pastor Tiago, deixamos fluir o Tiranossauro Rex que existe em nós. Foi uma piada, mas você não entendeu. E aí a gente comeu bem, né, pastor? Né? E, não, detalhe, pagaram para nós. Ô, irmão, né? Ô, irmão do céu, foi maravilhoso, né? E eu tenho, esses dias, pensado sobre algumas coisas, mas colocando a minha vida neste pensamento, digamos, nesta análise, né? Eu tenho pensado sobre minha vida com Deus, meu relacionamento com Deus. Nós estamos diante de cenários muito tempestivos, interessantes em alguns momentos, estranhos em outros. E nós precisamos ter o entendimento em todo o tempo da nossa necessidade, de mantermos o nosso relacionamento com Deus, não só quando precisamos de algo de Deus, mas em todo o tempo no nosso relacionamento com Deus, na nossa conversação com o Senhor. E eu me lembrei da oração que o Senhor nos ensinou do Pai Nosso, uma oração conhecidíssima, né? Acho que quem aqui nunca orou o Pai Nosso, né? Acho que todos nós em algum momento. E eu fiquei pensando sobre o que podemos aprender com esta oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós temos ali uma infinidade de coisas, porque a revelação, ela transcende épocas, né? Temos ali inúmeras coisas que nós podemos aprender, e eu gostaria que você, eu sei que você já deve, como eu estava dizendo, já deve ter orado muitas vezes isso, mas gostaria que você pegasse a tua Bíblia, por favor, abrisse comigo em Mateus capítulo 6, e você fosse para o verso 9, eu vou usar a Nova Versão Transformadora, mas em alguns momentos eu vou transitar em outras, tá? Mas Mateus 6, do 9 em diante, a NVT, a palavra do Senhor, independente da versão, nós chegaremos no mesmo lugar, no mesmo destino, né, da revelação da palavra do Senhor. Só tirar daqui um pouquinho. Quem achou, diga amém. Sentadinhos mesmos, ouça isso. Diz assim: portanto, orem da seguinte forma. Aí começa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em quê? Em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Pai querido, Pai amado, a tua palavra, nós necessitamos revelação, queremos entender o que o Senhor tem para as nossas vidas, sair daqui com uma palavra, Senhor, de direcionamento, uma palavra rema, não a nós, mas a teu nome seja dada toda a honra, toda a glória. Não obstante lutas, dificuldades, ó Pai, nós estamos aqui sedentos pelo Senhor. Nós não vivemos pelo que vemos, mas sim no Senhor em quem nós cremos. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por essa razão, Senhor, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, necessitamos ouvir a tua voz. Em um nome santo e poderoso de Jesus, amém, amém e amém. Sabe, queridos, o reino de Deus, eu costumo dizer que o reino de Deus é maravilhoso, o reino de Deus é espetacular. É fonte de conhecimento, é fonte de vida, de poder, que nos leva a entender
que tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor, nós precisaremos transferir isso para outras pessoas. Tudo que você recebe em termos de conhecimento da parte do Senhor, não deve ficar somente com você. Aquilo que eu e você recebemos da parte de Deus, precisamos transferir para outros. Ensinamentos da palavra, exortação, a palavra do Senhor. Paulo fala uma tríade muito importante, lá em 1 Coríntios, quando ele diz sobre a palavra que edifica, a palavra que exorta e a palavra que consola. Esses ingredientes precisam caminhar em todo o tempo com a palavra do Senhor. Quando você estiver meditando na palavra do Senhor, deixe que essa palavra edifique você, deixe que essa palavra exorte você e permita que essa palavra console você. E o reino de Deus, então, ele é um ciclo de transferência, porque tudo aquilo que Deus vai passando para nós, nós vamos aprendendo, nós precisamos passar para outro. Isso é o Evangelho, a pregação do Evangelho. Eu costumo dizer que o Evangelho é muito bom para ficar só comigo, só com você. O Evangelho é poder de Deus, ele é transformador. A Bíblia nos ensina, então, temas, muitos temas, aliás, importantes, necessários para a nossa vida, para o nosso ministério como cristãos, e alguns desses temas precisam ter a prioridade em nosso aprendizado, no nosso ensino. Repito, e um deles é a oração. É uma vida de relacionamento com Deus. Agora, nesta oração que nós acabamos de ver recitada no mundo todo, por que não dizer assim, Jesus está nos transferindo o ensino acerca de como nós podemos orar de forma inteligente, de como nós podemos aplicar cada passo, digamos assim, dessa conjuntura de palavras na nossa vida diariamente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a primeira carta, 14:15, ele diz assim: que farei, pois? Aí ele fala: orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei em Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então nós precisamos ter o entendimento daquilo que nós temos lido, temos aprendido, para que possamos fazer a aplicação disso acontecer. Então, os princípios que nós vamos ver nesta oração de Mateus 6, embora pareçam simples, mas estes princípios nos permitem entender que se a gente não tiver acesso, não absorver o básico, nós teremos uma certa dificuldade no aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. A gente precisa aprender o alicerce para que a gente possa caminhar com o Senhor e aprender como, ou aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Uma vez eu escutei uma frase de uma pessoa que diz: descubra o que Deus está pensando de você e se junte a Ele. E a oração é fundamental para isso. Quando eu me conecto com Deus, eu vou conversando com Deus. A oração, ela precisa ter o entendimento de que ela parte de um princípio chamado diálogo. E muitos de nós fazemos um monólogo com Deus. Nós falamos tudo o que queremos para Deus. E não permitimos que Deus também fale conosco. E a oração, ela é fundamental para você. Naquele momento que você está ali a sós com Ele, ou em pensamento, ou no ônibus, no metrô, no Uber, no seu carro, que você está falando com Ele, falou com Ele, dá alguns segundos conectados para que Ele possa falar com você, para que Ele possa te fazer lembrar de um texto bíblico, para que Ele possa te dar uma palavra-chave. Eu estava até contando hoje ao pastor Rubens sobre uma situação pela qual eu passei, e eu estava ali orando praticamente uma noite toda, e aí eu estava no interior de São Paulo ministrando num lugar para adoradores, era um sítio lá, muito bonito, e aí eu precisando de uma resposta, durante a semana eu tinha que dar uma resposta para um convite que me chegou, e não é um lugar muito, talvez poucos aqui gostariam de estar naquele lugar para ministrar, mas me chegou, mas eu fui entender de Deus o que eu deveria fazer com aquilo, e aí eu fui para um cantinho e eu ouvi uma frase que veio na minha mente. Eu orei, esperei alguns segundos e me conectei com Deus em silêncio ali, fiquei paradinho, e aí me veio uma frase: brecha na lei. E aí Deus falou: não, eles não querem que você vá lá, porque eles querem se arrepender, eles querem uma brecha na minha lei, para eles continuarem pecando da forma como eles estão pecando. E aquilo falou profundamente comigo,
E, enfim, não é o mérito essa história, um outro momento que quizás eu conte, mas nós temos vivido dias especiais e há muitas coisas espirituais sendo transferidas para nós com o propósito de nos levar a vitórias diárias, irmãos. Então a oração é fundamental. A fundamentação do cristão está na oração e na palavra, ou na palavra e na oração. Agora, em Jesus você tem um coração de campeão. Quem pode dizer amém? Coloca a mão no teu coração e fala: eu tenho um coração de campeão. E aprender a viver como um campeão talvez seja o grande desafio para nós. Ter essa mentalidade. E a oração vai nos moldando. A oração vai fazendo isso que nós cantamos, que Ele cresça e eu diminua. Eu vou ter no entendimento da grandeza de Deus e vou me submetendo a essa grandeza. Então a oração modelo de Jesus, como é conhecida, fornece para a gente uma instrução muito clara sobre algo simples, como assim? Trazer a realidade do céu para este mundo onde nós estamos. Trazer o céu para onde eu estou inserido. Interessante porque quando você vai ver a história dos avivamentos ou dos reavivamentos das eras passadas, a maioria desses grandes homens que passaram, que provaram avivamentos, diziam: se você orar, o Senhor virá. Não, eu vou repetir. Se você orar, o Senhor virá. Fala para quem está ao seu lado: se você orar, o Senhor virá. Amém ou não amém, irmãos? Então cuide da oração que Deus cuidará do seu coração. Cuida da oração que Deus cuidará do seu coração. Há um escritor chamado Philip Yancey. Ele diz assim: porque a oração convida a Deus para o seu mundo e ela me introduz no mundo de Deus. Olha só que tremendo isso. A oração convida a Deus para o meu mundo e a oração me introduz no mundo de Deus. Portanto, meus irmãos, à medida que nós vamos examinando Mateus 6, a partir do 9, nós vamos compreendendo melhor o propósito por trás desse conteúdo, e com isso a gente vai transitando como homens e mulheres esclarecidos nessa terra. Por isso que a palavra é poderosa, por isso que a oração é fundamental. Irmãos, não orar é pedir para ser trapaceado pelo inferno. Não orar é pedir para ser derrotado. Sim ou não, pastor Ivone? Sim ou não, pastora Rubens, Márcio? Pastores, não orar é pedir para ser enganado. E imagina você, o homem mais ocupado de todos os tempos, eras e séculos, por aí vai, chamado Jesus Cristo, tinha tempo para orar. Se ele tinha tempo para orar, e você e eu? Agora, este mundo que nós estamos, querendo você ou não, ele é a nossa responsabilidade. Não é a nossa casa. Por mais que você e eu estejamos vivendo aqui, não é a nossa casa, mas ele é a nossa responsabilidade. Então nós estamos debaixo de uma ordem do Senhor, que é o ID, de cumprirmos a nossa responsabilidade, lembrando que a nossa casa está lá na eternidade, lá no céu. Lembra João 14 que Jesus falou? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito. Se não fosse assim, ele teria falado. Mas ele foi preparar morada para mim e para você. Então nossa casa está no céu, mas nós temos uma responsabilidade na terra. E em Jesus os recursos necessários para nós cumprirmos com essas responsabilidades são ilimitados. Deus tem um monte de coisas para liberar sobre a tua casa, sobre a tua família, para que você seja uma bênção nessa sociedade, para que você seja uma bênção nessa terra, para que você caminhe de glória em glória, de vitória em vitória. Então vamos lá. Essa oração, nela nós temos uma espécie de, digamos, de receituário, por que não dizer assim, que nos ajuda a viver como Deus projetou para que cada um aqui vivesse. Então Jesus começa dizendo: Pai Nosso. Olha só que interessante isso. Pai
nós. É interessante porque a palavra do Senhor lá em João, João capítulo 1, verso 11 diz: Ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam ele. Mas a todos que a ele recebeu, a eles se foram dados o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então o que Jesus veio? Ele veio como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então ele era o único. A partir do momento que ele morre na cruz e ressuscita, ele se torna o primogênito entre os irmãos. Então quem era único se torna primogênito, e a partir de agora você foi incluído nisso. Por isso que ele começa dizendo Pai Nosso, porque o Pai é seu também. O Pai é seu também. Então, você e eu somos filhos de Deus. Ele tornou possível chamarmos aquilo que só para Ele era. Ele é o Filho. Mas Ele veio, morreu na cruz, se tornou primogênito, e agora você e eu somos filhos de Deus. E tem um detalhe aí: filhos de Deus têm herança. Filhos de Deus têm herança. Romanos 8,17 diz: se somos filhos, também somos herdeiros. Quem dá glória a Deus? Então, mais do que uma herança, também é um legado. Ele deixou em você e em mim valor. Ele deixou em mim e em você caráter. Além de bens materiais, Ele deixou para a gente um montão de coisa. Irmão querido, mas ser filho também tem uma responsabilidade. Por isso que o mundo é a nossa responsabilidade para ganhá-lo para Jesus. Por quê? Porque Romanos 8,19 diz que a criação geme pela manifestação dos filhos. Se você e eu temos um pai, nós temos o pai, então agora nós temos que entender: sou filho, e se sou filho eu também tenho incumbência. Quem lembra aqui daquele camarada chamado Henrique Cristo? Meu pai. Quem lembra do meu pai? Pode reparar, o falso te tira, o verdadeiro fala Pai Nosso. O falso fala meu pai, o verdadeiro te inclui, Pai Nosso. O falso, o falsier, né, não quer deixar você viver a herança, não quer que você viva o melhor, não quer que você viva aquilo que... Lembra de uma canção? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. O falso não quer que você usufrua do que Deus tem para você. Eu falei de João 14, aí ele fala, não se turbe o vosso coração, aí ele fala assim, vou preparar-vos lugar. Então ele tem um lugar para você preparado. Ele tem um lugar para você tremendo. Mas aí que está, não é este lugar, o Pai não tem preparado só na eternidade. Você pode começar a vivenciar este lugar agora. Aleluia. Eu e você podemos viver, transitar neste lugar. Aí ele fala, Pai nosso que está nos céus. Essa versão está dizendo no céu, mas ao estudar eu procurei, no hebraico, no original, é céus no plural, com S. Pai nosso que estás nos céus. Salmo 103, 19, diz assim, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Olha só que tremendo isso. 2 Coríntios 12, aí vamos lá. 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala sobre um homem que está falando dele mesmo, né? Mas ali a humildade dele, ele está falando dele mesmo. Conheci um homem que foi até o terceiro céu. Quando você vai ter no entendimento, se há um terceiro, então a gente entende que também há um segundo. Por que há um segundo? Porque quando você vai para Efésios 6,12, o apóstolo Paulo fala de seres que habitam nas regiões celestiais. E isso fica claro lá em Daniel capítulo 10, quando Daniel está orando, o anjo vem para liberar, e ele é o quê? Ele tem uma trava ali, uma briga ali com o príncipe da Pérsia, e ele fica lá uns dias lá brigando até que Miguel vem para socorrê-lo. 21 dias. Então, isso é conhecido como um segundo céu, essas regiões celestiais. Então, está lá, o terceiro céu, o segundo céu. Mas a palavra também do Senhor, lá em Gênesis 1,8, e chamou Deus firmamento o céu. Estudiosos dizem que 1 metro para cima da sua cabeça já é céu.
Então, este céu que quando você sai aí, você vê bonito, cheio de estrelas, é o céu número 1, primeiro céu. Das regiões celestiais, o segundo céu. Aonde está o trono, toda a movimentação celestial, o terceiro céu. Porque Pai nosso que estás nos céus, não tem tempo para ninguém, Ele governa sobre tudo. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Irmão, domínio total. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus por isso? O seu Deus, o Deus que é seu Pai, que te tem como filho, domina sobre tudo, sobre todos. Para Ele, nada é impossível. Mas não para por aí. Fala o quê? Santificado seja o teu nome. Santificado, está até conversando com o pastor Tiago, olha só que interessante. Santificado quer dizer respeitado, reverenciado. Claro, um monte, se você for estudar, você vai encontrar um monte de coisa que vai te ajudar a entender isso. Mas, quando nós fazemos o nome do Senhor santificado, isto é, respeitado, admirado, reverenciado aqui na terra, quando nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras, quando Deus é glorificado através da minha vida, quando Deus é louvado através do meu testemunho, quando Deus é exaltado naquilo que eu estou fazendo diante das pessoas, diante dos homens, seja lá de quem for. Olha só que interessante, Hebreus 12, 14 fala assim: segui a paz e a santificação. Quando você vai para entender o que é santificado, e santificado significa respeitado, seguir a paz e a santificação significa que eu vivo em paz com as pessoas e vou vivendo uma vida de respeito. Ser santificado, ou o processo de santificação, é quem você respeita, e quando também você se dá o respeito, e você também respeita. Então, seguir a paz e a santificação, isto é, uma vida respeitável. Que as pessoas possam olhar para mim, para você, e ver Cristo em nós. Eu estava até contando pela manhã, dias atrás, eu estava no meu tempo com Deus, e falei: Deus, que as pessoas vejam Cristo em mim. Paulo escrevendo aos Colossenses 1, 27, ele fala: Cristo em vós, esperança da glória. Eu meditando neste versículo, eu falei: Senhor, que as pessoas vejam tua presença em mim, que as pessoas sintam. Eu lembro quando era garoto, minha mãe fazia uns bolinhos lá, passava em frente ao fogão, aquele quenturão do forno, né? Você botava, ficava quente assim, estava fazendo o bolo. É mais ou menos assim, que quando as pessoas passarem por mim, por você, que elas sintam o arder do fogo do Espírito em mim e você. Que elas sintam essa presença em nossa vida. E aí semana passada eu fui fazer uma entrega de algo que eu coloquei para vender no Marketplace lá, e fui entregar, estou lá paradinho, na frente da padaria, perto da minha casa lá, esperando, olhando, nada, um calor. E aí passou um senhor, muito bem trajado, tudo. Ele ia passar o farol, eu parado, assim, na porta, que eu tinha combinado com a pessoa para retirar o negócio. Eu lá parado, olhando para nada, né? E aí ele passou assim para mim: tudo bom? Falou para mim. Eu falei: tudo, senhor. Ele falou assim: você é homem de Deus, porque você brilha a luz de Cristo. Irmão, se você acha que não brilha, ele falou isso, foi ele que falou. Se você acha que é o contrário, não posso fazer nada, mas ele falou. Só para você ter uma ideia, mas de repente o cara lá de Jandira te viu alguma vez, sabe que você é pastor. Eu falei, aí ele olhou para mim e falou assim: tem mais uma coisa, o senhor é pastor, não é? Eu falei: depende, né? Coisa que eu falei, depende, não é que eu estou devendo alguma coisa. Sou. Aí ele falou assim: porque se conhece um verdadeiro pastor, de longe. Eu falei: o senhor é daqui? Eu falei: não, sou de São Miguel Paulista. Irmão, eu não costumo ir lá para São Miguel Paulista. Que a santidade do Senhor seja vista em nós. Que as pessoas vejam essa glória de Deus na minha vida e na sua vida, irmão. Estou falando isso porque eu orei falando: Senhor, eu quero que as pessoas vejam tua presença em mim.
que eu possa, através das minhas atitudes, respeitar o nome do Senhor. Irmãos, a gente está diante de uma situação, hoje a gente ouviu algumas coisas, sobre pessoas que não respeitam Deus, irmãos. Testemunhos terríveis, que possamos fazer o nome do Senhor respeitado, admirado, que as pessoas, quando ouvir falar, sabe, eu venho de uma época que se vendia fiado lá no bar não da loira, no outro bar lá, porque era crente. Quem veio dessa época? Porque você era crente, então você tinha crédito, era assim. Sabe, queridos, eu fico pensando nisso. Então, que o nome do Senhor seja respeitado, santificado, admirado através da nossa vida. Santificado seja o nome do Senhor. Aí ele diz: venha teu reino. A palavra do Senhor diz assim, em Salmo 61, levanta-te, Senhor, 68:1, levanta-te, Senhor, e fujam os teus inimigos. Por que você acha que Jesus falou, venha teu reino? Sabe que ele estava lá, olhou para Pedro, Pedro, quando for os discípulos, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino. Porque ele achou bonito? Não. Porque ele está dando para mim e para você algo tremendo, uma ferramenta que quando a gente descobrir a aplicação dela, irmão, vai ser capeta saindo pela janela, voando fugindo. Por quê? Porque venha teu reino, por uma simples razão. Lembra daqueles filmes épicos, Alexandre o Grande, o Gladiador? Chega aqueles exércitos, né, com aquele montão de soldados, os caras vão com catapulta, mandando aquelas pedras, vai flecheiro, arqueiro, vai um monte de gente na frente, né? Um reino superior domina um reino inferior. Um reino mais forte domina um reino mais fraco. Um reino poderoso naturalmente vai vencer qualquer outro reino. O que eu quero dizer é que quando você vê aqueles filmes, você vê que um reino mais forte domina reinos mais fracos. E muitas vezes você está diante de cenários na sua vida, onde o desemprego, onde a enfermidade, ou seja o que for, já está querendo virar um reinado na sua casa, já está querendo reinar. Sabe o que Jesus está dizendo quando você se vê diante disso? Chama o reino. Não, você não entendeu. Chama o reino. Chama o reino, está com aquela... Essa é uma terça profética, uma terça que nós chamaremos o reino. Chama o reino. Está diante de que cenário na tua casa? Está diante de que cenário na tua vida? Está diante de que problema no teu dia a dia? Um reino superior domina reino inferior. Um reino mais forte domina reino mais fraco. Um reino poderoso tende a vencer qualquer outro reinado. E não haverá reinado de Satanás que possa impedir o teu avanço, porque já está prometido na palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que marcha no reino. Então chama o reino. Eu vou te dar 5 segundos. Com 5 segundos, irmão, dá para você pedir 1000 coisas para Deus. Eu não sei o que você vai pensar aí agora em 5 minutos do que tem sido uma afronta na sua casa, na sua vida, o problema que você precisa resolver. Mas agora você vai levantar a tua mão e vai dizer: Senhor, venha teu reino. Venha teu reino. Irmão, você está numa terça profética. No mínimo é profético. No mínimo é chamar as coisas que não são como se fosse. Venha teu reino, venha teu reino, venha teu reino, porque reino mais forte domina reino mais fraco, reino superior domina reino inferior. Venha teu reino, Senhor. Sabe, irmãos, agora tem um detalhe, eu só posso acessar a casa de alguém quando eu conheço o dono da casa. Eu só posso entrar na casa de alguém quando eu conheço, senão eu vou ser o quê? Um invasor lá. Só posso acessar o reino quando eu conheço, digamos, o dono do reino. Por isso que a oração é importante, por isso que relacionamento com ele é importante. Por isso que faz com que eu conheça o dono do reino. A palavra do Senhor diz assim lá em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria. Note bem, 1/3 do reino é alegria. Um terço, tá lá, 1/3 do reino é justiça, 1/3 do reino é paz, 1/3 do reino é alegria. O reino de Deus, ele é o quê? Paz, justiça, ou justiça e paz, que seja
paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ele é justiça. Precisa de justiça? Chama o reino. Precisa de paz? Chama o reino. Tem opressão, depressão, tristeza? Chama o reino. Está naquele quarto ou conhece alguém que está em quarto, só diga, clama o reino. O reino vem. Reino superior domina reino inferior. O reino de Deus poderoso, o reino de Deus. Aí continuando diz, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, singular. Onde está o trono? 1 Tessalonicenses 4,16 diz, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, virá do céu. Irmãos, existe céu e Ele quer se manifestar aqui na terra através de você. Existe céu. Um hino antigo que dizia, céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais foram feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou para o céu, no lindo céu com Cristo, vou morar no lindo céu. Quem vai morar no céu com Cristo? Céu existe, repito. Agora, veja, seja feita a tua vontade. Duas situações para que a vontade de Deus venha se manifestar. A vontade dele ocorre primeiro no espiritual, no céu, né? Quando você vai lá para Mateus 26, 39, lá você vai ver o Getsemane. Ele fala, Senhor, olha, vou passar daqui a pouco por aí um calvário, vamos assim dizer, parafraseando, não estou afim, não quero. A humanidade de Jesus está ali dizendo, não quero, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então a gente vê a vontade do Senhor. Só que a vontade dele ocorre então no espiritual para o natural. Olha só que interessante, João 4, 24 fala que Deus é espírito. Quando você entende que Deus é espírito, então ele está no ambiente espiritual. Salmo 33, 9 diz que ele falou e tudo se fez. Então em espírito ele falou. E aonde tudo se fez? Lá em Gênesis 1, no natural, na terra. Então, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Então, no céu, nesse exato momento, a vontade dele está mirando você, para que aqui na terra essa vontade aconteça, ocorra, se cumpra. Vai dizendo amém, irmão, isso é para a tua vida. Então, a vontade no espiritual, mais a vontade no natural, é onde você e eu vemos o sobrenatural. Agora, 3 dimensões para nós vermos então a vontade de Deus, conforme Romanos 12, 1 e 2. Primeiro, começa com a atitude nossa, com a nossa atitude de um sacrifício vivo, santo e agradável. Para que você e eu vejamos essa vontade, a atitude minha tem que ser de ser um sacrifício vivo, uma entrega ao Senhor, vida com Ele, santo, separado, santificado, buscando entendimento, ser agradável, não é? Aí termina nele, com o quê? Com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu me entrego nessa tríade, sacrifício vivo, santo e agradável, essa entrega vai gerar uma entrega no céu, boa, perfeita e agradável. Essa minha entrega na terra, quebrantamento na terra, gera quebrantamento no céu. E entrega aqui na terra, por isso que a oferta é importante. Mas é de... Irmão,
É importante porque você está dizendo, quando você entrega o dinheiro, olha, entenda isso que eu estou te falando. Quando você entrega dinheiro, você está dizendo para o dinheiro, o meu Senhor é Ele, não é você. Não é você que me domina, quem me domina é Ele. Ele é meu pastor, é Ele que diz que nada faltará. O dinheiro acaba, Ele não. Ele segue sendo Deus, eterno em todo o tempo, maravilhoso em todo o tempo. Então entendamos isso, que a vontade dEle, assim na terra como no céu, que hoje você e eu possamos vivenciar essa vontade do Senhor liberada sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas pode ser que a vontade dEle para você seja um não. Aí você vai dar o quê? Chilique, gospel? Vai ficar brigando com Deus? Senhor, eu estou brigada com Deus. O que o senhor acha? Eu falei, azar o seu. Falei, porque o mundo está te atropelando. O diabo quer te levar para o inferno e dar um abraço no celular, num calorão. E o único que pode te defender, você está brigado com ele? Eu falei para ela. Então azar o seu. Mas se a vontade do Senhor para você for um não, em todo o tempo glorifique ao Senhor. Se a vontade de Deus para você for que você mude, então mude. Eu não sei qual é a sua busca pela vontade de Deus na sua vida. Seja qual for a vontade dEle realizada sobre você, pode ter certeza, sim ou não, será maravilhoso. Quem dá glória a Deus? Aí continuando, fala o quê? O pão nosso de cada dia. Eita, meu Deus do céu. Irmão, está falando de alimento natural, é verdade, mas também está falando de alimento espiritual. E está falando também de livramento diário. Quando se fala, Pai, me dá o teu pão hoje. Primeiro, ele está dizendo assim, olha, é hoje, amanhã não te pertence. Não que você não possa programar, projetar-se. Mas o que Provérbios diz? Que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de quem? Dos lábios do Senhor. Então, faça planos, não tem problema nenhum. Quando é que você está vivo? Agora. Amanhã eu não sei. E eu fiquei pensando nisso, porque sábado à noite, era 11 horas da noite, a Carol me arrumou um exame. E eu fui fazer, quem já fez aqui a ressonância magnética? Irmão, eu parecia o Wolverine. Eu estava lá, não podia me mexer, aí começaram a injetar o negócio, parecia... Aí... Ainda bem que o Jorge não está aqui para pegar essa cena. Aí... que Deus te abençoe. Aí... Pastora, um barulhão. Teve uma hora que eu parecia que eu estava numa balada. Ficou... E eu... injetando lá o contraste. Aí começou a sair... Parecia o Wolverine. Eu estava ali, eu mandei para vocês, estou me sentindo o Wolverine. Não sei o que tem a ver com o pão, mas tem a ver. Aí eu estava ali dentro e falei assim, é só o Senhor para me sustentar, para me livrar dessas coisas. É só o Senhor. Naquele momento Ele me deu o pão da paciência. Às vezes o pão nosso, o pão que você precisa é o pão da alegria. É o pão da paciência. É o pão da fé. É o pão do otimismo. É o pão do louvor. E você insiste em comer umas broa velha. Deixa Deus dar o pãozinho novo para você. Fala, Senhor, dá o pão, mais uma manteiguinha também. Um requeijão. Ele vai mandar. Olha só. Que interessante. Provérbios 38, 9 diz assim. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do
pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha furtar e torne o nome de Deus em vão. Olha só, essa versão, bota essa versão de novo, para mim, por favor. Esse mesmo versículo aí, ó. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. É o pão diário. Pão diário, não é pão de alho. Nesse período de confraternização das células. Irmão, o Senhor tem pão novo para você. Até o dia 31, escreva se você quiser. Virá grande suprimento para você. Na última semana de outubro, estava previsto fazer uma cirurgia de um nódulo, né? E não foi feito, foi remarcado isso. Estou fazendo alguns outros exames. E aí, eu colocando aqui para o grupo dos intercessores para orarem por mim. E eu tenho um outro grupo de pastores, amigos, colegas que eu conheço, que sempre estão orando por minha vida também, né? E eu mandei para eles. Um desses pastores pegou, e eu falei assim, olha, mandei, esteja orando, tal. Ele me ligou, como que você está? Eu falei, estou bem. Ele falou, então você vai operar? Eu falei, a princípio, tem que estar lá e é para a cirurgia. Agora, se vão chegar lá na hora, se vão operar, não sei. Mas a princípio é. Ele falou assim, como que você está aí? Eu falei, estou bem. Não, tá tudo bem, eu posso ir hoje à noite aí? Eu falei, pode. E um amigo meu. Ele foi, pastor Daniel e a Maria. Irmãos, ele buzinou na porta da minha casa. Falou, abre a garagem aí. Aí abri, esse homem entrou com um carro. Irmão, começou a descer sacola de mantimento, sacola. Eu tinha acabado de fazer compra, não havia uma necessidade. Mas o que eu aprendi com isso? Que em qualquer situação o pão nunca deixará de vir. Em qualquer que for o desafio, o pão sempre será enviado para o Senhor. Deus tem os seus Davizinhos com os jumentos para levar água, queijo e pão para os seus irmãos que estão na batalha. Deus não deixará você no deserto. Levante a sua mão e receba o pão diário do Senhor. Deus tem pão para você. Eu estou vendo literalmente, irmãos, eu estou vendo literalmente pão caindo do céu. Estou vendo o maná que vem do Senhor sobre você. Estou vendo liberações do Senhor sobre você. É uma noite profética, meu irmão, minha irmã. Olha, você vai ter o melhor fim de ano de todos os tempos da sua vida, na sua casa. Eu não sei como será, eu só sei que Deus vai fazer, porque Ele é bom e o amor dEle dura para sempre. Quem pode aplaudir a Jesus, aplauda a Jesus. E diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Ai. Alguém escreveu assim, todo mundo prega sobre perdão, até que chega o dia dele perdoar. Não é fácil. Quem aqui conhece uma pessoa difícil de ser perdoada? Além de você, claro. Deixa eu ver. Eu conheço. Sabe, irmãos, quando a gente vai para Lucas 23, Jesus fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mesmo naquele sofrimento, Jesus orou dizendo, Deus, perdoa. Eu queria fazer um desafio aqui. Você consegue se lembrar, nesse exato momento, de alguém que você jamais imaginaria que um dia pudesse se tornar um seguidor de Jesus? Você conhece alguém que você fala, esse para se tornar crente? Aí tem que passar o cometa Halley, né? Aí tem que vir, né? Um ET dançando reggae. Agora, se você conhece, sabe qual é o desafio?
é começar a orar por essa pessoa. E todas as pessoas, elas estão ao alcance das mãos de Deus. E Jesus orou por aquelas pessoas que estavam ali naquele exato momento, não só crucificando, mas fazendo chacota com ele. Talvez tacando pedra, cusparadas e tantas outras coisas. E a pergunta então é, você consegue orar por alguém que cometeu alguma injustiça contra você? E agora à tarde, eu me lembrei de uma pessoa que cometeu uma injustiça contra mim. Mas eu não me coloquei na posição apenas da pessoa que cometeu uma injustiça contra mim, de algo que fez contra mim, que me doeu muito este ano. Porque é fácil a gente pensar assim, só quando a gente se coloca na situação receptora de uma ofensa. E eu aprendi que a ofensa, ela tem dois caminhos. Ou você aceita ou você rejeita. Pode até ter sido ofendido, mas eu não aceito a ofensa, por quê? Porque eu sei a identidade que eu tenho e eu sei quem eu sou em Cristo. E eu passei ali no meu espírito a dizer, eu vou orar por essa pessoa. Porque Jesus, para ele falar, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos deve, e ele fez isso na cruz do Calvário, naquele momento, então eu também posso fazer, e não estou no Calvário, né? Que tal você listar alguns nomes, porventura de pessoas, talvez que você nem se lembre mais, cometeram injustiça, te ofenderam, te humilharam. É fácil? Não, não é. Porque a vontade que dá da gente é de orar por elas, dizendo assim, Senhor, manda tudo o que tem no céu sobre ela, meteoro, granizo, resto de satélite. A gente quer orar assim. Não é para você orar assim, pelo amor de Deus, irmão, você está entendendo? Mas é nós lembrarmos e dizer, Pai, porque isso está linkado com a próxima coisa que eu vou dizer, porque é fácil dizer assim, tá, fulano de tal cometeu uma injustiça comigo. E quantas vezes você também cometeu injustiça com alguém? Essa noite Deus está falando conosco. Essa noite Deus está dizendo assim, olha, nós vamos terminar o ano da prontidão. E o vento que o Senhor está trazendo sobre mim e sobre você é do reconhecimento da nossa necessidade de Deus, para que possamos entrar num novo tempo na nossa vida. Porque quando a gente perdoa, a gente sente um alívio profundo. Um dia eu ouvi uma frase e eu gostei dela que diz que quando eu perdoo, eu descubro que a única pessoa que estava presa era eu mesmo. Porque o verso 14 de Mateus 6 diz assim, Jesus encerra lá para o teu reino, poder e a glória, mas o 14 ele fala assim, seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Note a equação. Sou perdoado à medida que vou perdoando. Eu ouso dizer, não sou perdoado à medida que não vou perdoando. É sério isso. Porque aí está linkado com o próximo passo que diz, e não nos deixes cair em tentação. E a tentação é amaldiçoar. É xingar. Murmurar. Mentir. Aí você pode dizer assim, pastor, mas a carne é fraca. Mas pecado não é biotônico, fontoura. Não é fortificante. Irmãos, o Senhor está nos levando a um tempo de reflexão.
nesses dias. As palavras aqui na Semear e Colher tem. Eu tô com o Jefité na minha cabeça desde o dia que o Rubens pregou. Eu falo, Senhor, às vezes eu me sinto um Jefité. Sabe, irmãos? Quando a gente fala, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Confesse uma tentação. O que eu tenho ensinado? Olha, você que está numa célula, fala com o teu líder de célula. Quando você sentir uma tentação, no sentido de querer brigar, xingar, liga e fala, pastor, ora para mim que eu estou sendo tentado a sentar a mão aqui na cara do fulano. Mas é verdade, irmão. Não tem problema ser tentado. Talvez ceder a essa tentação, que aí é a questão. É cair. O problema não é tropeçar na pedra. É cair e casar com ela. E ficar abraçado com ela. Então, confesse. Diga, Senhor, ou para Deus, Pai, estou sendo tentado a fazer tal coisa, estou sendo tentado a sair da internet para pular para a infernet. Se é que você me entendeu? Todo dia a gente é tentado a essas coisas. Quem aqui, por exemplo, não foi tentado hoje a alguma coisa? Acho que todos nós. Agora, e a palavra fala então, na sequência, que, Senhor, não me deixe cair na tentação, mas livra-me do mal. Olha só que interessante. O mal. A gente pensa naquele mal que vem contra nós. Por isso que eu falei que estava linkado ao outro processo. Porque a gente pensa no mal que vem contra nós, de alguém fazer algum mal, alguém nos ofender e tal. Mas livra-me do mal, de receber o mal, mas livra-me também de fazer o mal. Eu necessito entrar nessa dimensão do Senhor. Eu estava uma vez numa igreja, terminei de pregar, e eu passei por aquele texto de Romanos 7, quando Paulo fala, lembra lá, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, lembra? Terminou o culto, um rapaz chegou em mim, né? Está falando de Romanos 7,19, né? Aí o rapaz chegou em mim, um colega nosso, falou para mim, pois é, né, pastor? Eu também sou assim. O bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero, ixi, isso eu faço todo dia. O que o senhor acha disso? Como ele era meu amigo, eu brinquei com ele. Eu falei, eu acho que você é um cachorro, que é meu amigo. Aí deu risada. Falei, ô irmão, você só está pegando o verso 19 de Romanos 7. Coloca para mim Romanos 7,19 para mim. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. Põe o 20 agora. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Falei para ele, você está falando do 19, mas você não pode pular o 20. Se você não está deixando de... não está, então, sonda o que está sendo pecado. Irmãos, e aí, Jesus termina dizendo, olha, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, até hoje, até ontem, ou até amanhã, para sempre. Note, a ordem progressiva de Deus governar é reino, poder e glória. Tem gente que quer lidar com o poder e com a glória. Não vai conseguir. A gente vê muitos ditos homens, mulheres de Deus, caindo em lidar com o poder e a glória. Por quê? Porque esqueceu do princípio, entender o que é reino. Porque a ordem progressiva é reino, poder e glória. Você está sentado aí, amanhã ou depois, eu quero ser uma mulher de poder e de glória à mão de Deus. Glória a Deus por isso, seja mesmo. Mas não deixe de entender o que é reino. E reino vai exigir de mim, de você, a compreensão de que se te derem um tapa, der a outra, isso é reino. Falaram para você andar uma milha, anda duas. Se pedir a capa da túnica também.
É um montão de coisas. É perder a vida para ganhá-la. É caminhar com Cristo querendo ou não querendo. A ordem progressiva é essa, é reino, poder e glória. Quer lidar com o poder e com a glória? Então entenda o que é reino. A conjuntura do reino. Porque quando tanto Jesus e João Batista, eles começam o ministério deles, ambos começam dizendo, é chegado o reino, arrependei-vos. Então isso é o reino, é arrependimento. É diminuir para o Senhor crescer. E poderíamos gastar nesse ponto tantas coisas aqui. Então quando nós começamos a orar, nós ainda estamos no nosso ambiente, mas quando já estamos orando, né? E a gente passa pela ponte chamada adoração, é quando nós somos elevados a cena do nosso momento ali, né? Mesmo com dificuldades e limitações, e a gente acessa onde a presença de Deus está. Essa noite eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Nós temos alguns poucos minutos, mas eu gostaria dessa noite, pedir que você saísse do seu lugar e no altar do Senhor você viesse orar o Pai Nosso. Que tal? Você não vai fazer nenhuma oração, Senhor, não, você vai apenas dizer, Pai Nosso. Eu vou fazer. É você sair do seu lugar e você, unicamente você não vai orar, literalmente falando, por um emprego, apesar de que haja alguma necessidade, se porventura houver alguma necessidade no nosso meio. Não, você vai orar simplesmente o Pai Nosso. Porque na oração do Pai Nosso você vai passar por todos esses meandros. Está entendendo isso ou não? A gente poderia orar uníssono, sim? Em uma só voz? Sim. Mas eu vou deixar que você, com Deus, aí onde você está, que você ore, você com Ele. Se você quiser até dizer nesse momento de intimidade, meu Pai que está no céu, nessa intimidade que você está com Ele, e dizer, santificado é o Teu nome. Essa noite venha a mim o Teu reino. Obrigado, pastor. Seja feita a Tua vontade. Deixe eu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Pai nosso, diga, no céu, santo é teu reino, onde? Na terra como é
céu, deixe o céu na terra. No céu, deixe o céu descer, deixe o céu descer. Levante bem alto as suas mãos, vamos trocar dizendo: teu reino vem, teu reino vem, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua. Eu disse que cada um aqui oraria na sua necessidade o Pai Nosso. Então, aonde você está aí, qual é a sua necessidade? Qual é a sua petição ao Senhor? Qual é a sua luta, sua batalha? O que você está travando? Lembrou? Comece agora a orar o Pai Nosso. Eu sei qual é a luta que eu particularmente estou passando. Por isso que eu digo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como eu perdoo os nossos devedores, ou como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu e tua. Teu é o reino, teu e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua para sempre. Então vamos orar agora todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Erga as mãos e diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Suas mãos levantadas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor coloque o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Nós profetizamos uma semana cheia da glória do Senhor, cheia da presença do Senhor. Que o Senhor guarde o seu entrar, o seu sair. Que venha cura sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor, declaramos cura sobre cada foto, declaramos sua providência sobre cada foto aqui. Deus, oramos agora te agradecendo, Senhor, porque Tu és fiel, e que todos possamos estar aqui domingo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Dê um abraço bem forte quem está do seu lado, diga assim: quero te ver domingo. Deus te abençoe. Não esqueçam de passar na cantina.